quais foram os grandes desafios que você enfrentou, que você enfrenta até hoje, né? Tem uma questão cultural também, né? Como foi romper essa barreira de trazer uma comida oriental para dentro de Goiânia, para o centro-oeste de Goiânia, para o centro-oeste do Brasil, né? Uma nova cultura, uma nova leitura de comida, né? Como que foi essa adaptação do goiano comer, experimentar essa nova culinária? Muito interessante, Emerson, porque no começo, por exemplo, no setor de eventos praticamente não tinha comida japonesa. E nós que inserimos isso aí no cenário dos eventos em Goiânia. Então, a gente começou, é muito interessante que no início, a gente colocava 8 peças por pessoa, até 5 peças por pessoa, e dava. E hoje as pessoas tinham uma certa restrição, principalmente com cru, né? Mas foi quebrando, foi terminando, e isso é nacional, né? A culinária japonesa, ela entrou no gosto do brasileiro. Então, hoje, nas cidades de interior, quantas cidades de interior de Goiás hoje tem comida japonesa? Praticamente, acima de 50 mil habitantes, praticamente quase todas hoje já tem. Então, e lógico que existe uma adaptação. Como tudo, uma pizza na Itália é muito diferente de uma pizza no Brasil. A comida japonesa não vai ficar longe disso. Então, abrasileirou como a comida árabe, como qualquer tipo de comida. Até por causa do insumo, né? Eu costumo brincar muito assim. Lá no Japão eles não comem, por exemplo, fruta no sushi, porque são tradicionais, também porque lá não tem fruta. Talvez por isso lá atrás eles não comiam, né? Por que o japonês usa tanto o hashi e não usa o garfo? Porque naquela época no Japão era mais fácil fabricar hashi do que fabricar garfo, até porque nós estamos falando de pós-guerra, nós estamos falando de industrialização, nós estamos falando de um país, matéria-prima, de um país pequeno, né? E esse hábito ainda continua, né? De comer com hashi e não comer com garfo, né? Que na minha concepção, não deixa de ser um preconceito, né? Qual a diferença de comer com hashi e com garfo na prática? Para mim não teria diferença disso aí, né? Mas é uma tradição, e com tradição a gente não se discute, né? Agora, as dificuldades continuam sendo o insumo, porque lembrando que o salmão, que é o principal peixe da culinária japonesa no Brasil, por que eu digo isso? Porque no Japão é o atum, né? Mas no Brasil, em vários outros países, é o salmão. Inclusive o salmão ele só foi inserido à culinária oriental no Japão a partir da década de 70, quando os americanos levaram o salmão para lá, e eles ainda tiveram uma certa restrição, e ainda tem restrição por ser um peixe de cativeiro. E o atum que eles consomem lá não é de cativeiro. O atum ainda é pescado em alto mar. E tem leilão de atum no Japão, e peixes comercializados caríssimos lá no Japão. Então, a matéria-prima é difícil, porque ela vem do Chile. O Chile é o principal criatório hoje de salmão, né? Então hoje o produto vem do Chile. Do Chile. A Noruega também produz, mas não vem para o Brasil. E passam por várias dificuldades. Por exemplo, agora em julho vem a nevasca. E grande parte desse salmão vem de caminhão para o Brasil. Ele vem para São Paulo porque a parte aérea é muito cara. Tem parte aérea, mas a maior parte é via rodovia. Então ele entra pelo sul do país e do sul vai para São Paulo e ali começa a distribuição. Ele vem resfriado. Então o prazo de validade dele é curto. Ele não vem congelado. 15 dias do tempo que coloca na caixa até o consumo máximo que ele vem resfriado lá dentro. Então, é um produto perecível, um produto que agora com a nevasca fecha a estrada, o preço sobe. Há momentos em que há escassez do peixe, porque há momentos mesmo devido à demanda ser muito alta. Outro detalhe, a China começou a comprar do Chile. Quando o chinês começa a comprar, acaba tudo, porque aquela população, né, agora que vai ser ultrapassada pela Índia, né, mas a maior população do Brasil, do mundo até junho, né, após isso vai ser, se não me engano, a Índia ultrapassa agora, né. Então, essa é uma dificuldade. A matéria-prima, o arroz também, é um arroz que vem a maior parte do Uruguai. O arroz, muita gente acha que o arroz é o mesmo arroz da nossa culinária, ele não é. É um arroz cultivado com mais água do que um arroz, eu digo no cultivo dele, do que um arroz comum, então ele vem do Uruguai. O nori também vem, muitas vezes vem da China, o nori também não é brasileiro. Nós não temos produção de nori. O que é o nori? É uma alga que é a base do sushi, o arroz é enrolado no nori. Aí tem um sushi que chama uramaki, que é o arroz por fora.
Aí o pessoal acha que não tem alga, ele tem menos alga, mas a alga está por dentro. O único que não enrola é o nigiri, ou onigiri. Aí só é o arroz com peixe por cima. Mas o sushi tem que ter o nori, tem que ter alga. E aí nós vamos falar de vinagre, o vinagre não é um vinagre comum, vinagre de arroz. Então, grande parte de tudo isso não vem do Brasil. Aliado a isso, um problema que todo empresário no Brasil tem, que é mão de obra, né? E é uma mão de obra especializada, muito especializada. E aí, com a popularização da comida japonesa, a mão de obra ficou mais escassa, né? Como eu disse anteriormente, várias cidades do interior têm, hoje Goiânia tem mais de 100 restaurantes japoneses, então isso aí faz com que a escassez da mão de obra, que é um cenário comum em todos os mercados, diminua mais.